temperatura, moçada, é aquela noção que vem na nossa cabeça, a ideia do quente e frio. Não está errado, né? Quente e frio é sensação de temperatura. Você tem que tomar cuidado, que não é a definição de temperatura, né? Na verdade, quente e frio é apelido. Quente, temperatura alta, frio, temperatura baixa. Como é que funcionou, né, a ideia de chegar nesse conceito de temperatura? Chega nesse conceito de temperatura, galera, a partir da termodinâmica. E o processo é muito simples. Eu acho que você vai entender bem de boa. Ó, olha para cá, para essa imagem. Eu tenho 3 corpos, A, B e C. Quadradinho, bolinha e triângulo. Eu coloco o quadradinho e a bolinha no mesmo sistema. Colocando A e B termicamente, notamos que ocorre transformação. Ou seja, posso dizer que a temperatura do corpo A fica igual à temperatura do corpo B. Eles entram no que chama de equilíbrio térmico. Se eu pegar o quadradinho, né, que é o corpo A, e colocar com um triângulo e esperar um tempo, eu vou perceber que a temperatura do corpo A também fica igual à temperatura do corpo C. E aí, esse mesmo experimento repetitivo para os corpos B e C, colocando eles no mesmo sistema, eu vou perceber que a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C. Beleza? Então, pode-se levar em consideração que a temperatura é uma grandeza que compara, é comparativo, é relacionado a um corpo ou outro. Beleza? E que os corpos tendem a trocar uma energia entre eles para que eles atinjam a mesma temperatura, isso de maneira natural, né, de maneira espontânea, até atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, o conceito de temperatura parte do equilíbrio térmico, que todos os corpos que estão no mesmo sistema, no mesmo local, eles tendem a estar em equilíbrio térmico, eles tendem a ter a mesma temperatura. Esse equilíbrio térmico pode chegar rápido ou pode demorar um pouquinho, mas, de fato, se eles estão no mesmo local, eles vão ter a mesma temperatura. Então, o conceito de temperatura parte do equilíbrio térmico, beleza? Uma outra maneira de enxergar a temperatura talvez seja mais intuitivo para vocês, como a agitação de molécula. Então, a temperatura mede, galera, o grau de agitação das moléculas. Quanto mais quente o corpo tiver, maior a temperatura, mais agitadas as moléculas. Quanto mais frio o corpo estiver, menor a temperatura, menos agitadas estarão as moléculas. Então, a temperatura é uma propriedade do corpo. O seu corpo, o objeto, ele tem temperatura alta ou baixa. Então, temperatura não passa. Dizer que você passou frio, está errado, né? Você não passa temperatura, você sente. Você sente frio e sente quente. Beleza? Então, a temperatura, ela é uma propriedade do corpo, então ela não passa, ela sente. O que a gente chama de sensação térmica. Então, para você recordar e não errar mais, temperatura está associado à agitação das moléculas. Aí você pode olhar esse gifzinho que está aí, ó. Quanto mais agitada, maior a indicação de temperatura. Quanto menos estiver a molécula agitada, menor a indicação da temperatura associada a essa agitação. Tranquilo? Beleza. Bom, então, para a gente poder definir temperatura, ó, vamos colocar aqui uma condição de moléculazinha. Suponha que eu tenho uma moléculazinha que está um corpo a 100 graus, temperatura alta. Então, eu posso dizer que essa molécula aqui, ó, ela tem mais energia, né? Ela tem mais energia por moléculazinha, mais concentração de energia por molécula. Então, tem muita molécula energética vibrando mais. Agora, um corpo que está a 0 grau, olha só a moléculazinha, ó, está mais tranquila. Ela tem menor temperatura, então ela tem uma menor concentração de energia por molécula. Então, um corpo a 100 graus, ele tem mais concentração de energia por molécula, temperatura alta, que a gente chama de quente. Já a outra moléculazinha que está a 0 grau, ela tem menor concentração de energia por molécula, então ele está mais frio, menor temperatura, beleza? Está associado a essa ideia aí de agitação. Bom, de fato, então, temperatura é uma grandeza que mede a energia cinética das partículas, né? Ou a energia, a agitação da molécula. A rigor, a temperatura é definida apenas para sistema em equilíbrio térmico, como eu mencionei para vocês lá no segundo slide, eu acho, né? Dentro do formalismo da termodinâmica, que leva em conta apenas as grandezas macroscópicas mensuráveis, a temperatura de forma equivalente, definida como derivada parcial da energia interna em relação à entropia para um sistema de equilíbrio termodinâmico. Isso aqui está querendo dizer que
a temperatura associada à molécula do corpo tem a ver também com uma outra grandeza importante, que é a sua energia interna, né? É o tanto de energia que essa molécula tem para poder agitar, fazer lá os seus mecanismos de rotação, translação, coisa do tipo. Bom, existe a ideia de máximo e mínimo de temperatura. Para mínimo, sim, para máximo, não. Então, existe um mínimo de temperatura que é o 0 Kelvin. Isso aí eu vou tirar uma aula para a gente recordar com calma, né? Como que a gente mede temperatura? Na verdade, a gente mede temperatura comparando a temperatura de um corpo com o outro. Por exemplo, se você acha que está com febre, alguém põe a mão em você e ela tem a sensação que você pode estar mais quente ou mais frio do que ela. Sensação. Um outro instrumento que a gente pode utilizar para medir temperatura são os termômetros, né? Os termômetros têm lá suas escalas termométricas, a gente pode, né, fazer o que eles meçam a temperatura. E aqui a gente tem alguns tipos de termômetro, ó. Termômetro a gás, que é esse primeiro aqui, ó. Termômetro a gás, esse aqui. Tem termômetrozinho clínico, que é o mais comum, né? É o mais comum aí. Tem o termômetro de pressão aqui, ó, gás de pressão também, né? Um outro tipo de termômetro a gás. Tem o termômetro clínico, né, digital, aliás, né, termômetro digital. E tem esse cara aqui que ficou bem famoso com a pandemia, né? É o famoso pirômetro. É o vulgo termômetro a laser, mas ele não é, né, de fato, um termômetro laser, não. Na verdade, ele capta a quantidade de radiação infravermelha que o seu corpo emite, beleza? Então, o termômetro é um sensorzinho aí que vai comparar a temperatura da forma que o mecanismo que ele foi criado, né? Clínico, ou digital, ou até mesmo usar gás, beleza? Bom, as escalas termométricas, né? São 3, basicamente, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês a matemática dessas escalas, não hoje, né? Vai ficar para a próxima aula essa revisão. Aos 3 caras aí, ó, os 3 bonitão, ó, o Celsius, o Fahrenheit e o Lord Kelvin, né? O grande William Thomson, conhecido como Kelvin. E aí vem, galera, para a gente poder finalizar a nossa discussão, o que seria o calor, né? Moçada, calor é uma forma de transferir energia. Isso aqui é importante vocês terem claro sempre. Calor é um mecanismo de transferência de energia. Moçada, essa transferência de energia poderia chamar qualquer outra coisa. Sei lá, inventa qualquer palavra aí que não seja energia. Mas a teoria, né, da teoria do calórico, do calor, né, o calor, como forma de transferir energia, essa transferência de fato se chama calor. Então, quando você tem a energia sendo transferida de um corpo para o outro, como eu disse para vocês, poderia ter qualquer outro nome, mas a partir da teoria do calórico, esse nome dessa transferência se deu como calor. Então, basicamente, o calor é um mecanismo onde a energia transferida de um corpo de maior temperatura, para um corpo de menor temperatura, ou seja, do quente para o frio. Isso de maneira espontânea, até atingir o equilíbrio térmico, beleza? Então, 2 corpos de temperatura diferente, no mesmo sistema, trocam energia em forma de calor, até que a temperatura de um fique igual à temperatura de outro, e isso se chama equilíbrio térmico. Ao contrário da temperatura, galera, calor não é uma propriedade do corpo. Eu não posso dizer que você tem calor, eu tenho calor. O Sol, por exemplo, ele não tem calor, ele tem temperatura alta. Calor é algo que passa, beleza? Você pode dizer, então, que você está passando calor, beleza? Você passa o calor, certo? Você sente frio, você sente quente. E o calor é um mecanismo de transferência de energia, beleza? E aí o calor, então, em resumo, o calor é um mecanismo de transferência de energia que flui, né, espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. O calor não é algo que o corpo possui ou armazena. Um corpo quente não é um corpo que possui muito calor. Um corpo quente é aquele que possui temperatura alta, né? Mas sim um corpo que tem bastante energia média, que seria energia interna. Então, esse mecanismo de passagem de energia do corpo mais quente para o mais frio de maneira espontânea, a gente dá o nome de calor. E aí tem algumas situações que a gente utiliza aí que está errado, né? O milhozinho conversando com o outro, ali tem até um palavrãozinho ali que a gente tem que até tirar isso aqui, né? Para não ficar muito feio aqui, ó. Deixa eu riscar isso aqui, galera, peraí. Ó, vamos tirar esse negócio daqui, né? Não pode, tem crianças assistindo. E aí a pergunta se está calor lá fora, né? Não é uma pergunta interessante, porque ele está querendo saber em relação à energia
né, em trânsito, sim, temperatura. Então, nesse meme aqui do lado, ó, nesse memezinho aqui do lado, é corrigido a frase, quente lá fora, né, porque ele está querendo dizer se a temperatura lá fora está alta, está tão alta que a pipoca que o milho até estourou, né? E a gente tem aqui a mãe do Cris ligando, dizendo alô calor e alô frio. O frio não é contrário de calor, galera. O contrário de frio é quente. O calor, ele só tem, né, se você tiver diferença de temperatura, então não teria o contrário do calor. Ou flui calor, ou não flui calor, né? E essa última aqui da Chloe, né, ela fala que ela acha muito engraçado, mas não ri porque tô com calor. Também tá errado. Corpos não possuem calor. Ela pode estar com temperatura alta, ela pode estar sentindo quente, mas ela não tem, de forma alguma, calor. E aí, finalizando, né, a ideia do equilíbrio térmico. Quando que o equilíbrio térmico acontece? É quando a gente tem os corpos atingindo a mesma temperatura. A partir do momento que os corpos dentro de um sistema vão trocando energia em forma de calor, né, essa transferência que a gente deu o nome de calor, eles atingem a mesma temperatura e a partir daí eles entram em equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico pode acontecer rapidamente ou lentamente, isso para a gente a priori não importa. Beleza? Finalizamos então a nossa revisãozinha de hoje, bem tranquila. Existe um material para vocês também lá no Aplix, galera. Deixa eu parar a apresentação aqui, ó, para eu ficar com a tela grande. Beleza? Para eu despedir. Existe aí para vocês também o material no Aplix, né? Que você pode ouvir o podcast e ler também a partezinha lá teórica. Mas na semana que vem eu volto com mais, né? Vocês podem acompanhar também pelas videoaulas. Semana que vem eu volto com mais. Então, até semana que vem. Foi um prazer de novo estar falando com vocês. Se cuidem. Um abraço a todos. Beijos. E eu fui.